Você está em território livre. Cara, você é um virologista e eu queria saber de você, a primeira coisa é como é que alguém se torna um virologista? Como é que você seguiu esse caminho? Você foi na faculdade e falou, eu gosto muito dos vírus e vou estudar os vírus. Como é que foi isso? Eu sou biólogo, né, de formação. A minha opção pela biologia foi em função de uma outra paixão que eu tenho, que é a paleontologia. Ou seja, eu gosto muito de dinossauros, animais pré-históricos, então não tem nada a ver com vírus. Mas eu entrei na biologia em função disso. E no meio do caminho eu percebi que para que eu fizesse a disciplina paleontologia, eu teria que fazer uma série de pré-requisitos que eu vi que ia demandar muita energia e muito tempo. Acabei desistindo. Aí lá no final do curso, mais ou menos, eu tive a disciplina de microbiologia. Nessa disciplina eu tive apenas um dia de aula que era sobre vírus, mas aquela aula ela me cativou, assim, nossa, são tão fantásticos, são tão diversos e infelizmente causam tantos problemas, né? E acabei pegando gosto por aquilo já na graduação. Decidi fazer um estágio em algum laboratório que atuasse diretamente com virologia e eu consegui um estágio na Embrapa para trabalhar especificamente com um vírus que ele é utilizado como bioinseticida. E aí tá aí um vírus que ele pode acabar nos ajudando, digamos, a espécie humana. É um vírus que mata insetos, especificamente, ele é bem específico para matar um tipo de inseto muito específico, até muitas vezes de uma espécie específica, né? Então ele é bastante seguro que ele tem esse alvo único, né? E aquilo me encantou. Eu falei, nossa, olha só, os vírus eles não só causam doenças do ponto de vista a gerar impactos econômicos. Às vezes eles podem nos ajudar a diminuir impactos econômicos. E aqui eu estou falando de um vírus, nesse exemplo, um vírus que é usado para matar uma lagarta que ela devora a soja e traz impactos absurdos. Então o vírus ele vai lá e mata a lagarta antes que ela consiga gerar esses impactos à agricultura. Então, ali eu comecei a pegar gosto pelos vírus mesmo e depois eu decidi fazer um mestrado, dessa vez em microbiologia mesmo, com foco específico em vírus e com um toque de genômica também, que era uma outra disciplina que naquela época vinha aumentando muito em popularidade, né? Em demanda também por especialistas da área. Então foi assim que eu entrei na virologia, mais especificamente na virologia molecular e evolutiva. Que interessante, cara. Só um adendo aqui. Eu também sou biólogo, de formação de biólogo, e eu também comecei a estudar biologia porque eu era fascinado por dinossauros e gostava muito de animais. E aí, depois de formado, acabei não seguindo muito, mas a gente tem isso em comum. Você falou várias coisas aí que eu quero retomar, mas eu vou começar por tentar explicar o que é o vírus. O vírus é um ser vivo ou não é? Esse é um debate que acho que, enfim, não sei se tem uma resposta certa, mas na sua visão, Anderson Brito, o que você acha? Como é que você enxerga o vírus? Se os vírus são ou não seres vivos, isso é uma questão que até mesmo entre virologistas não há um consenso, né? Eu sou da linha que considera os vírus como não seres vivos, digamos. Eles não são seres vivos, ao meu ver, em função do alto grau de dependência metabólica que eles têm frente aos seus hospedeiros, né? Os vírus dependem praticamente do hospedeiro para tudo, com pequenas exceções, que são aqueles elementos que o próprio vírus gera, digamos assim, por meio dos seus genes. Só que existe um conjunto outro de genes enorme, muito maior do que o conjunto de genes dos vírus, que o vírus depende e ele obtém isso através dos seus hospedeiros. Nós, por exemplo, somos os hospedeiros do vírus da Covid. Nós temos genes que para o vírus da Covid são muito essenciais. E acaba que no processo de infecção, esse conjunto de genes dos vírus se une
ao conjunto de genes dos hospedeiros e dessa forma o vírus consegue seguir à frente, se multiplicar e ser transmitido. Então, assim, a replicação, a multiplicação viral é muito dependente desses elementos do hospedeiro. Elementos esses que, como eu citei, são os genes, né? Então, em função desse alto grau de dependência ali a nível molecular, metabólico, eu entendo que os vírus não são seres vivos. Mas há quem tenha contra-argumentos a isso, né? E cite o fato dos vírus serem tão capazes de gerar esses impactos tão grandes à saúde, a ponto de eles, digamos, merecerem esse título de serem seres vivos, né? Como as bactérias são, por exemplo. Mas eu sou da linha que entende que as bactérias são menos dependentes metabolicamente dos seus hospedeiros e são compostas por uma célula, digamos assim, propriamente dita, e por essa razão seriam seres vivos. Já os vírus estão em outra categoria, né? E dentro dessa discussão é muito curioso, porque dentro do mundo da virologia a gente conhece alguns elementos chamados viroides, que são elementos mais simples ainda do que os vírus. Muitas vezes eles são compostos apenas por um simples material genético e nada mais, ou seja, eles podem não ter nem proteínas envolvendo eles, nem nada. E existem muitos viroides que, por exemplo, causam doenças em plantas. O que é que eles fazem? Eles entram na planta, eles podem ser, por exemplo, uma molécula de RNA que se automultiplica, e é isso. Por se automultiplicar, elas bagunçam um pouco o metabolismo da planta, a planta fica doente. Mas eles não são vírus, por assim dizer. Se replicam, mas não são vírus. São seres vivos? Não sei. Eles estão naquele limiar que é ainda mais duvidoso. É como se fosse um material genético em suspensão, assim, no ar. Digamos assim. Ele é muito mais simples, né? Porque o vírus ele tem em si uma complexidade própria, né? É um material genético? Mas só que esse material genético ele tem proteínas em volta dele que traz uma certa proteção. Alguns vírus às vezes também têm uma membrana de gordura em volta deles, como é o caso do vírus da Covid-19. O SARS-CoV-2 ele é do tipo do vírus envelopado, ele tem esse envelope de gordura em volta dele. Então ele é ainda um pouquinho mais complexo. E nesse nível de complexidade, existem vírus que são ainda mais complexos, né? O vírus que eu estudei lá na minha época de graduação, eles ainda se agregavam em uma espécie de uma matriz de proteínas gigante, que era como se fosse uma espaçonave com vários vírus dentro. E era isso o módulo que o vírus usava para entrar no corpo de uma lagarta, por exemplo. Então, assim, só de me expressar dessa forma, com tanto fascínio, né, pelos vírus, isso explica bem o porquê que eu me tornei virologista. Mas não foi nada planejado, sabe? As coisas foram acontecendo, eu fui cada vez mais pegando gosto pela matéria, né, digamos assim, virologia, e de repente, quando eu me vi, eu estava tão imbuído por essa disciplina, virologia, que eu acabei me tornando um virologista. E hoje você é doutor, né? Isso. O meu doutorado foi em biologia computacional, mas estudando vírus. Por quê? Como é que foi isso? No meu mestrado, eu estava focado, né, tanto em gerar dados em laboratório, como em analisar esses dados. E esses dados eles vinham sob a forma de uma montanha de letrinhas de DNA, digamos assim, A, T, C e G, que em função do seu volume muito grande, não é possível analisar aquilo manualmente. É extremamente essencial o uso de computadores. Não só computadores, como programas de computadores que sejam personalizados para lidar com certos problemas muito específicos. E para fazer isso é necessário que a pessoa saiba programação. Então, durante o meu mestrado, eu comecei a me tornar um programador de computadores também. E eu peguei tanto gosto por isso e pelos vírus que eu decidi fazer um doutorado em biologia computacional, onde eu aprofundei bastante o meu conhecimento em programação, mas esse conhecimento ele veio para que eu pudesse analisar dados de vírus, especificamente. Então, hoje em dia, eu costumo me
me apresentar como virologista, mas como bioinformata também. Essas são as duas principais áreas de atuação que eu tenho. Um caso curioso que eu tive durante a faculdade, eu falei para alguma professora, não lembro quem que foi agora, que os vírus eram seres simples, e aí na hora ela me interrompeu e falou, não, eles não são seres simples, eles são seres muito complexos. Eles precisam de tão pouca coisa e conseguem fazer tanto com tão pouca coisa que eles acabam se tornando tipo seres vivos ou não vivos muito complexos. E aí eu fiquei com isso na cabeça, assim, realmente com pouco se faz muito, É algo né? quase filosófico, né? Se a gente for parar para pensar. Porque, de fato, comparando um vírus com um ser humano, os seres humanos são muito mais complexos. Mas isso não significa dizer que os vírus são, digamos, são simples, né? Eles não são simples. Eles têm uma complexidade em si que é diferente da nossa complexidade, de fato. Você falou que os vírus têm essa coisa de fazer muito mal, mas também pode fazer muito bem, pode resolver alguns problemas, e acho que a engenharia genética entra bastante nisso. Como é que... Aonde que a gente está hoje em relação a utilizar os vírus para resolver problemas para os humanos, principalmente? Muitas das ideias de se utilizar vírus para resolver problemas que nós humanos enfrentamos vem do fato dos vírus serem capazes de gerar dano a certos conjuntos de células muito específicos, né? Eu lembro, por exemplo, de um exemplo bastante interessante, que é o uso de vírus de bactéria, são os bacteriófagos, para matar bactérias que são resistentes a antibióticos. Então, imagine, a pessoa está infectada por uma bactéria que não é suscetível a nenhum tipo de antibiótico comercial existente. Isso é um grande problema. Agora, imagine a situação onde seja desenvolvida uma terapia com base em bacteriófagos, que são vírus que infectam bactérias. Esses vírus eles não nos causam tanto dano quanto a bactéria. Eu digo que eles não causam tanto dano porque nosso corpo também tem bactérias dentro do nosso estômago, dentro do nosso intestino, que são bactérias importantes que eventualmente poderiam ser afetadas por esses vírus. Mas imaginando que o inimigo do vírus seja especificamente uma bactéria patogênica, ótimo, esse vírus ele eventualmente poderia ser utilizado para matar essa bactéria que é muito forte contra os antibióticos, porém, frente ao vírus, ela poderia não ter tantas chances, né? Outro exemplo recente que eu vi são pesquisas iniciais ainda, utilizando o vírus da Zika, que tem uma certa afeição, né? um tropismo, por assim dizer, por células nervosas, e estão planejando tentar usar, né, o vírus da Zika para tentar atingir células muito específicas de tumores cerebrais, por exemplo. Então, imagine que ali existe uma situação onde células cerebrais de um indivíduo estão se multiplicando sem controle. Isso é um tumor, né? Tipo um câncer. Um tumor maligno que se espalhe por todo o corpo, por exemplo. Se fosse possível desenvolver um sistema de terapia com base no Zika vírus, que já tenha essa afeição um pouco maior por células do sistema nervoso, eventualmente, se isso for controlado, né, seria possível utilizar esse vírus para uma terapia, similar a essa ideia que eu tinha citado anteriormente dos bacteriófagos, e também similar àquelas ideias que eu tinha citado anteriormente, que não são ideias, eles são, né, os vírus são vírus que são usados na prática, que são aqueles vírus utilizados como bioinseticida, né? Vírus muito específicos que infectam células muito específicas. Nesse último exemplo, essas células são as células de uma lagarta, que come planta e devasta, né? Devasta culturas. Então, dentro desse contexto, um vírus específico que infecta células específicas, isso pode abrir margem aí para a possibilidade de biotecnologias baseadas em vírus. E cara, uma curiosidade, qual que é a origem do vírus? Como que
os vírus surgiram como seres ou como moléculas ou estruturas? Eles vieram antes das bactérias, vieram depois? Até isso também existe todo um debate, né, em torno disso. Existem teorias que entendem que os vírus eles podem ser o resultado da degeneração de algumas células no passado que foram aí eu vou usar a palavra simples agora, simplificando, né? Foram se tornando menos complexas, acho que fica um pouco melhor assim, a ponto delas se tornarem apenas um elemento que se replica mediante a complementação de genes de um hospedeiro, ou seja, ele foi perdendo genes a ponto dele só manter os genes que eram muito essenciais e os genes complementares viriam de um hospedeiro. Essa é uma teoria. Já outra teoria já considera uma espécie de evolução gradativa, onde um gene foi se fundindo ao longo do tempo com outros conjuntos de genes e calhou de um conjunto mínimo ser capaz de se autorreplicar e eventualmente agregar aquelas proteínas protetoras em volta desse material genético, que calhou de eventualmente essa membrana de gordura ser incluída dentro dessa estrutura viral, a ponto de aí eventualmente isso se tornar um elemento mínimo capaz de se replicar, porém muito dependente de elementos moleculares do hospedeiro. Quando a gente olha, por exemplo, um vírus que eu estudei no meu doutorado, né, o vírus da herpes, que são diversos vírus diferentes, é uma família viral, né? Existem centenas de famílias virais e essa em específico é composta por vírus de DNA com centenas de genes, só que entre um vírus e outro existem diferenças. A gente pode comparar os vírus e ver que um vírus tem um conjunto de genes padrão e no outro a gente encontra esse mesmo conjunto de genes padrão. Mas existe uma série de genes acessórios, digamos assim, que um vírus tem e que o outro não tem. Porque esse outro pode ter um outro conjunto totalmente diferente, porque ele pode ser especializado, sei lá, em infectar o nosso sistema reprodutor, enquanto o primeiro é responsável por infectar mais o nosso sistema gastrointestinal. Ambos vírus da herpes, por exemplo. Ambos são vírus da herpes, mas eles tiveram um ancestral comum há milhões de anos atrás, só que eles foram evoluindo via rotas evolutivas, digamos assim, diferentes, onde eles foram ganhando novos genes ou eventualmente até perdendo genes, que isso é um padrão comum também. Os vírus eles podem perder um gene se aquele gene está ali, mas não traz nenhuma vantagem. Se trouxer desvantagem, é aí que esse gene eventualmente pode acabar sendo perdido ao longo do tempo. Então, assim, esses vírus de DNA, eles têm essa característica que acaba se alinhando um pouco com aquela segunda teoria que eu tinha citado, de um elemento digamos, um elemento menos complexo, se tornando mais complexo ao longo do tempo, através da aquisição de novos genes. Mas o grande ponto é o seguinte, jamais saberemos exatamente como os vírus surgiram. Existem 7 grandes grupos de vírus, né, baseado em seu material genético, se é DNA de fita dupla, se é DNA de fita simples, se é de RNA, e dessa forma, aparentemente, cada um desses grupos podem ter se originado de maneira independente, mas o ponto é difícil saber, né, porque esses vírus eles não têm genes em comum. Então, por exemplo, o SARS-CoV-2, o vírus da Covid, ele não tem nenhum gene em comum com o vírus da herpes. São totalmente diferentes, mas eles acabam, digamos assim, eles conseguem atingir o objetivo deles, se é que eles têm um objetivo, né? Não são seres pensantes, mas eles conseguem se replicar por meio de vias totalmente diferentes, mas conseguem. O porquê que eles são o que eles são hoje é
muitas vezes é difícil saber mesmo, né? Como eu tinha citado, né? Eu estudei vírus no começo, depois incluí elementos de computação na minha formação, mas uma terceira área que eu gosto bastante é a biologia evolutiva, né? Evolução. Então eu venho ao longo dos últimos 10 anos estudando a evolução do vírus, como que os vírus vem mudando ao longo do tempo, né? O termo evolução não vem no sentido de melhoria, mas sim no sentido de mudança ao longo do tempo. Então, se a gente pega, por exemplo, o vírus da Covid, ele é um exemplo clássico de como a evolução faz os vírus mudarem. Não é à toa que a gente está sempre falando, né, sobre variantes, novas variantes, variações do vírus. O vírus está mudando ao longo do tempo para tentar se manter aí, né, circulando de uma certa forma. Vamos falar um pouco de Covid, então. É um assunto meio recorrente. Peraí, tô me ligando aqui. Você deve ter trabalhado bastante aí nesses últimos 2, 3 anos. E um dos grandes debates para entender a Covid justamente é aquela coisa da origem da Covid, né? E aí, enquanto estava a crise, era muito polêmico falar sobre isso, porque, enfim, tinham questões políticas envolvidas. Mas acho que hoje o debate está um pouco mais leve. E eu queria saber de você, que é da área, como é que vocês enxergam o surgimento da Covid-19, se houve algum vazamento de um laboratório que estudava os vírus lá em Wuhan, se realmente foi possível salto de espécie para espécie lá no mercado. Eu vi eu não chequei as fontes, mas eu vi um relatório dizendo que não acharam morcegos lá no mercado, onde em tese começou, né, o paciente zero, mas aí pode ser que ele tenha saltado para uma outra espécie, que aí então saltou para o ser humano. Como é que tá isso hoje, a origem da Covid? Uma coisa que eu acho bastante interessante é observar o quanto o tema a origem de um vírus, ele gera essas séries de, digamos, teorias, né? E isso muitas vezes, essas teorias às vezes um pouco amalucadas, elas vêm muitas vezes do desconhecimento de onde os vírus estão. E por aqui eu não estou querendo minimizar a possibilidade de um vazamento de laboratório, pois afinal não é à toa que a gente tem laboratórios de biossegurança em 4 níveis diferentes, justamente para lidar com esse risco iminente. É um risco de... Vírus são riscos relativos à biossegurança em diferentes níveis, e existem protocolos super rígidos para lidar com esses vírus, né? Imagino que muitos devem conhecer aqueles laboratórios onde o pesquisador entra vestido como se fosse um astronauta, justamente para que ele não tenha contato com o ar do laboratório. Existe uma série de protocolos. Vou jogar uma informação a mais aqui do porquê que eu trago essa teoria em específico. Até pouco tempo atrás eu morava na França. E aí quando começaram a surgir os debates da onde surgiu, como começou a Covid, eu comecei a pesquisar e eu descobri que o laboratório de Wuhan foi financiado com tecnologia francesa. Foi o Jacques Chirac na época. Ele ajudou na transferência de tecnologia, de conhecimento e na construção do laboratório. E aí tem relatórios no governo francês dizendo que a relação entre os chineses e os franceses ficou muito tensa quando eles perceberam que os chineses não respeitavam protocolos. Era tudo meio tipo... vamos fazer de qualquer jeito, vamos fazer logo. E aí, quase no final da construção, os franceses se retiraram do laboratório. E aí fica essa dúvida. Será que essa falta de cuidado não pode ter feito ali um coronavírus ali escapar? O ponto aqui, acho que de fato vai para aquela questão, né? Onde os vírus estão. E, por exemplo, eu posso te citar o exemplo de um vírus que a gente sabe onde ele pode ter surgido. Ele surgiu em uma floresta na África. O nome da floresta na África, em Uganda, especificamente, é a Floresta Zika.
E só de falar o nome dessa floresta onde o vírus foi detectado ali na década de 50, eu imagino que muitos já estejam imaginando de que vírus eu estou falando. Eu estou falando do Zika vírus. O Zika vírus, ele circula, por exemplo, entre animais, né? Entre macacos. Mosquitos picam macacos e levam o Zika vírus de um macaco para outro. E com isso eu estou tentando responder a pergunta de onde os vírus estão. Eles não estão só nos seres humanos. Existem vírus, muito mais vírus, que infectam animais, né? Por exemplo, você tem o vírus da herpes. O vírus da herpes, existe vírus de herpes de tartaruga, de papagaio, de gato, cachorro, bovino, chimpanzé, gorila. E são todos vírus relacionados, eles vêm de um ancestral comum, foram se diversificando e se adaptando aos seus hospedeiros muito específicos, né? Tanto que o vírus da herpes humana, o herpes simplex 1, muito provavelmente ele surgiu de um salto de chimpanzés para humanos. O vírus naturalmente infectava chimpanzés e eventualmente conseguiu se adaptar para infectar humanos. Essa probabilidade é porque os chimpanzés têm um material genético muito semelhante ao nosso? Isso sim é uma das explicações, porque quanto mais similar os hospedeiros são, maior é essa chance, pois afinal o vírus já está adaptado a um hospedeiro e ele se depara com um outro hospedeiro que é muito parecido. Acaba que ele consegue infectar, e se ele conseguir ser transmitido, ele com isso aumenta a chance de se estabelecer agora nessa nova espécie e eventualmente até, como eu já citei, ganhar genes, perder genes, duplicar genes e ficar muito específico àquele hospedeiro. Mas se eu for citar, por exemplo, o vírus influenza, a gente sabe que existe gripe suína, que eventualmente o vírus suíno pode se mesclar com o vírus humano ou o vírus aviário, e eventualmente chegar até nós e conseguir sim se replicar e ser passado para frente. Com o vírus da Covid-19, o que se sabe é que quando foram buscar vírus de morcegos, diversos outros coronavírus foram encontrados em morcegos que vivem em cavernas na Ásia, mais especificamente na China. E esses vírus não são tão incomuns assim. E por estarem infectando animais, e quando a gente pensa em coronavírus, os coronavírus em especial, eles são bastante versáteis quanto a quais hospedeiros eles infectam. Esse coronavírus que a gente enfrenta hoje, ele já foi encontrado em uma série de grupos animais totalmente diferentes, em tigres, gorilas. Tem as doninhas, que recentemente houve um grande surto de Covid em doninhas, que são criadas em cativeiro em grandes números, e isso é um ambiente perfeito para que o vírus fique saltando de um bicho para o outro, né? E agora imagine uma feira que vende animais vivos, são várias gaiolas, uma em cima da outra, chega um animal infectado, e sendo o vírus da Covid o que ele é, né? Um coronavírus que é muito versátil, ele pode eventualmente saltar de um animal silvestre para outro, que não necessariamente precisa ser tão relacionado assim, porque aqui eu dei diversos exemplos, né, de mamíferos, em sua maioria, sendo infectados por esse mesmo vírus. Nós somos infectados, o cachorro eventualmente é infectado, e saiu um estudo recente mostrando que alguns cervos nos Estados Unidos têm anticorpos contra o vírus da Covid, indicando justamente que esse vírus conseguiu ser transmitido entre eles, né? Então isso mostra o quanto vírus não necessariamente são específicos a uma espécie, eles podem saltar, né, de uma espécie para outra, e o quanto eles são diversos e bastante frequentes na natureza. Então essa pandemia ela nos mostrou mais do que nunca que a saúde humana ela está interligada com a saúde de outros animais e com elementos assim, ambientais também, né? Porque os vírus podem estar no meio ambiente, né? O vírus ébola, por exemplo, ele consegue se manter em águas poluídas e eventualmente a pessoa pode contrair o vírus assim também. Então aí eu volto de novo àquela pergunta, né? Para
o leigo é difícil entender onde os vírus estão. Acho que na cabeça de muitas pessoas o vírus só está numa pessoa doente ou em um hospital onde tem muitas pessoas doentes. Mas ele pode estar naquele parque que a pessoa foi semanas atrás visitar uma cachoeira ou uma caverna e eventualmente pode ter ali o vírus da Covid-23, que eu bato na madeira aqui. Espero que a gente não viva isso novamente tão cedo. Mas o ponto é, os vírus são diversos, eles existem na natureza, em diferentes animais, em diferentes condições, e eu imagino, eu penso em função disso, dessa lógica que eu expliquei, que os vírus estão em outros animais também, é muito mais provável que seres humanos entrem em contato com esses animais na natureza e eventualmente contraiam o vírus das mais diferentes formas, do que um laboratório com todas as condições de biossegurança deixar com que um vírus seja vazado, digamos assim, e que esse vírus ainda por cima consiga infectar um ser humano e passar para frente, né? Então, assim, contatos entre homens e animais ocorrem o tempo inteiro. Eu, assim, quando eu vejo uma cena de uma pessoa num parque nacional pegando um mamífero na mão e abraçando aquele animal, ou interagindo com aquele animal, eu fico de pelo arrepiado, porque assim, bem, se esse animal está doente, houve ali uma oportunidade, eventualmente, de um patógeno sair desse animal e infectar essa pessoa. Eu imagino que essa é a teoria mais provável para a origem da Covid-19. E às vezes o animal está carregando o vírus, transmitindo e nem está doente. Né? Exato. Acontece muito de animais não terem sintomas algum. Porque dentro daquela comunidade de animais, esse vírus existe ali, causa doença eventual, mas não chega a dizimar populações. Que acaba que a gente nem tem noção de que esses vírus existem, né? E hoje existe um chamado muito forte para que exista mais vigilância em regiões de interface entre mata e áreas urbanas. Porque na mata existem populações animais bastante diversas, com seus vírus bastante particulares. E logo ali, metros depois, a gente pode ter uma comunidade vivendo às margens desse ambiente natural. Eu sempre penso em mosquitos, que vão lá, picam um macaquinho na mata, eventualmente voa, entra numa casa e pica uma pessoa. Isso pode acontecer, por exemplo, com a febre amarela. Isso acontece o tempo inteiro. Um macaco tem febre amarela, imagino que muitos devem lembrar de surtos de febre amarela que a gente teve recentemente, onde é muito comum um macaco infectado ser mordido por um mosquito. Esse mosquito pica uma pessoa que não está vacinada contra a febre amarela, essa pessoa desenvolve a doença. Então isso mostra o quanto, né, mais uma vez, a nossa saúde depende também da saúde desses animais silvestres. Então a gente tem que ficar bastante atento, porque os vírus estão aí, eles estão em diferentes espécies animais e na natureza. Tem vírus que a gente não conhece e eu imagino que vai levar décadas ou centenas de anos para que a gente entenda que eles existam. Mas e como é que faz para monitorar essa fronteira entre um ambiente mais natural e um ambiente mais urbano? Como é que você busca por potenciais vírus desconhecidos, mas que podem fazer muito mal? Fazer vigilância via diferentes eixos, digamos assim. Tem a vigilância em saúde humana. Isso sempre vai ter, porque a gente sempre tem um foco muito, muito grande nisso, né? Uma pessoa chega no hospital com sintomas característicos, diversos testes de diagnóstico são feitos e todos dão negativo. Bom, isso é um indício de que provavelmente essa pessoa está infectada com alguma coisa que a gente não conhece. Importante checar, né? Utilizar, por exemplo, sequenciamento genético para entender que vírus eventualmente está infectando essa pessoa. Foi assim com o vírus da Covid. Fizeram teste para influenza, fizeram teste para outros coronavírus conhecidos, deu tudo negativo. Decidiram fazer um sequenciamento profundo mesmo e aí identificaram, opa, tem um vírus novo aqui. Mas isso está dentro do conceito de saúde humana, né?
Se a gente pensar em saúde animal, é aí que entra, por exemplo, essa vigilância em regiões de fronteira, de mata, com ambiente urbano. Se a gente encontra um vírus numa população de macacos, e a gente tem essa informação. E também temos a informação de que um paciente deu entrada no hospital ali perto, com alguma infecção desconhecida, e a gente cruza essas duas informações de que é o mesmo vírus, isso soa um alerta, isso mostra um evento de transmissão zoonótica, né? De uma doença de animal para um ser humano. E se eventualmente esse vírus também ele é muito persistente no meio ambiente, na água, no solo, isso também chama para uma vigilância de saúde ambiental. Então, esse conceito que inclui esses eixos de saúde humana, saúde animal e saúde ambiental é o que a gente tem chamado de saúde única. Porque, de fato, na saúde humana ela depende desses outros dois elementos, porque eles formam uma saúde única, né? One Health, né? Em inglês, que é um conceito que a própria OMS tem divulgado bastante, tem advogado em prol de uma vigilância que seja um pouco mais complexa, né? E também completa, não só focada em saúde humana, mas também olhando para esses outros elementos, pois afinal eles estão todos interligados. Nossa, cara, me dá até arrepio só de pensar em, porra, mais uma pandemia, né, cara? Já pensou? Você deve lembrar que não muito longe no tempo a gente teve outras pandemias, né? Teve a pandemia de Zika, anos antes tivemos a pandemia de gripe suína. Isso, a da gripe suína, eu peguei gripe suína e como é que chama o remédio que eles tentavam? Tamiflu? Tamiflu, Uhum. Tamiflu. Sim. Eles tentavam usar, aí quando a cloroquina começou a circular, e me lembrou muito, assim, o Tamiflu funciona, o Tamiflu não funciona. Foi bem caótico. Não matou tanta gente, mas assustou, né? Exatamente. E aí, por exemplo, HIV ainda é uma pandemia. Até hoje, não teve uma solução. A gente mitiga os efeitos negativos. Menos pessoas morrem em função dessa doença. Mas o vírus continua aí, a doença continua a ser transmitida e é uma pandemia ainda vigente. A gente pode considerar que a gripe é uma pandemia também? Olha, a gripe do H1N1, enquanto pandemia, dentro do conceito, né? Dentro do que a OMS chama de pandemia, uma emergência de saúde pública de importância internacional, H1N1 não é mais uma pandemia, mas o vírus ainda existe. O vírus H1N1 ele está entre nós, continua circulando, continua gerando casos, mas já não mais com aquela carga de impacto, né, que ele trouxe há mais de 10 anos atrás. Não é uma pandemia, por assim dizer, porque a situação, digamos, está, de certa forma, controlada em função de vacinas, que são bastante eficazes, e de medicamentos antivirais que conseguem reduzir a gravidade da doença, né? Então, muito em função disso, a gente não vive uma pandemia. Mas a gente sim vive algumas pandemias ao longo do ano, né? Em geral, apenas uma. Mas agora, de uns anos para cá, em função de toda essa desregulação dos fenômenos, né, naturais, né, da nossa vida natural, digamos assim, normal, muitas vezes a gente observa duas grandes epidemias de influenza, de gripe, né, no mesmo ano. A tendência é que volte a ser anual, como a gente sempre observou ao longo dos últimos anos. Mas o vírus está aí, né? Ele segue circulando. Quando ele achar uma oportunidade, ele eventualmente se multiplica, se transmite de maneira muito rápida. E é a mesma tendência para a Covid, assim, de ser uma coisa mais leve e recorrente? É o que se espera, que o vírus da Covid-19, em um futuro breve, ele se torne apenas mais um vírus entre os outros 4 coronavírus humanos que a gente sabe que, né, circulam. Mas aí a gente ainda não entrou num ciclo sazonal, né? O vírus ele não aumenta em frequência em estações do ano específicas. Ele
o vírus da gripe, comumente, ele aumenta em frequência e a gente observa epidemias naqueles períodos mais frios, onde a gente fica mais em locais fechados, e aí chega uma pessoa infectada e, né, dissemina o vírus. O vírus da Covid-19, ele não tem um período certo para ele surgir. A gente teve surto no ano passado, no meio do verão. No meio do ano teve de novo, já era inverno, né? Ali em junho, julho. Agora, recentemente, ao longo de setembro, outubro ao longo de outubro, novembro e dezembro e até janeiro também, e tivemos essa outra onda. O que a gente observa é que de 5 em 5 meses uma nova onda começa e existe uma tendência desse intervalo ir se, digamos, alargando a ponto onde o vírus ele não deixa de existir ao longo do ano, ele continua gerando casos, mas casos em número muito baixo. Mas aí quando as condições ambientais são muito favoráveis, muita gente junta em ambiente fechado em função do frio, o vírus encontra mais oportunidade para se disseminar e aí a gente observa o número de casos aumentar, como é com a gripe, né? Então essa, ao meu ver, né, uma opinião particular, é a tendência. A questão é observar ao longo dos anos se de fato a gente vai ver essa regularidade se espaçando a ponto de a gente ter apenas um surto ou uma epidemia por ano, como a gente observa para outros vírus respiratórios. E você também enxerga que uma vacina anual para se proteger pelo menos do impacto de desenvolver Covid, por exemplo, é necessário, sim, tomar todo ano uma vacininha ali? Olha, para a gripe, a gente sabe que a gente tem campanha anual, né? Onde grupos de pessoas mais vulneráveis devem tomar doses extras de vacina. E no hemisfério norte, essa campanha ela não é restrita só a esse grupo mais vulnerável. Eles investem em vacinar a população de uma forma geral. Quem quiser pode ir a uma farmácia, por exemplo. Quando eu estava morando nos Estados Unidos, em época de vacinação de gripe, eu com a minha idade, abaixo de 40 anos, poderia ir a uma farmácia e receber de graça uma vacina da gripe. Eu estou citando isso por quê? Porque para a Covid a tendência vai ser essa, imagino eu. Atualmente, até a gente parou ali na 4ª dose para pessoas que não são imunossuprimidas nem são idosas, que são, em geral, os grupos mais vulneráveis, né? E para esses grupos já está tendo a 5ª dose. Ótimo, porque de fato são os grupos que mais sofrem com essa doença. Mas eu imagino que a tendência, até em função das doses que a gente já recebeu, ela já nos garante alguma proteção, que não é eterna, como a gente sabe, né? A nossa proteção ela pode decair ao longo de alguns meses, mas tem um elemento também da infecção natural que acaba acontecendo também, né? Eu, por exemplo, tive Covid em função dessa última onda que a gente enfrentou agora ao longo de outubro, novembro, dezembro, mas eu já estava com 4 doses, então o impacto da doença foi muito baixo, felizmente, porque eu tive esse privilégio de só encontrar o vírus quando eu estava, de fato, vacinado, né, com todas as doses de reforço necessárias. Então, a tendência é isso, assim, a gente já observa isso ao longo dos anos, que nenhuma população que tem uma boa cobertura vacinal, o impacto que o vírus causa no que diz respeito a óbitos vem caindo. Mas se eventualmente a gente se descuidar, em especial perante a grupos mais vulneráveis, a gente pode ver eventualmente o número de casos, o número de óbitos aumentar nesses grupos que tendem a sofrer mais, né? E quando você fala a gente se descuidar, o que significa? Se esquecer de tomar as doses de reforço. A gente ainda tem pessoas que só tomaram 1 dose, 2 doses. E essas pessoas a gente sabe que elas são mais suscetíveis, né, à infecção por esse vírus. Então, sempre quando tem uma nova onda surgindo, a gente tende a aumentar esses alertas de que quem não tomou a dose de reforço
deve buscar, porque se o vírus chegar até uma pessoa que não tem o esquema vacinal completo, que hoje é entendido como 4 doses para pessoas que não têm condições de saúde específicas, né? Essa pessoa pode sofrer mais com a infecção, de forma similar, por exemplo, ao que aconteceu em 2020, 2021. O ponto é, neste momento estamos até observando, né, quais serão os impactos desse vírus ao longo de 2023 e mediante ao que as evidências dizem, aí com certeza medidas serão tomadas quanto à necessidade ou não de uma 5ª dose para a população ampla, né? Mas eu imagino que no futuro breve, campanhas de vacinação anual certamente existirão, e aqueles que necessitam, né, ou que sentem a necessidade de uma dose de reforço, eventualmente podem ter acesso a vacinas que podem até ser vacinas diferentes, né? Porque tem vacinas agora que estão sendo desenvolvidas para imunizar um pouco melhor as nossas mucosas, né, respiratórias, que são justamente as vias de entrada do vírus. Região nasal, região bucal, que são as vacinas de spray nasal. Essas vacinas, quando elas estiverem testadas e disponíveis no mercado, elas vão ser muito úteis para evitar a transmissão do vírus, diminuir ainda mais a transmissão do vírus, porque a gente sabe que as vacinas que a gente tem já são muito boas para evitar casos graves, mas não são tão boas assim para evitar a transmissão. Então, a tecnologia avançando, a gente alcançando, né, novas formulações de vacina, aí sim eu imagino uma nova campanha surgindo assim que a gente tiver evidências que mostrem vantagens, né, de se administrar doses extras. E sobre transmissão, cara, durante as campanhas ali, muita gente ficava confusa quando alguém tomava a vacina e pegava Covid logo depois, ou poucos meses depois. Por que tem vacinas que nem, sei lá, da febre amarela, que a gente não é infectado, e vacinas como a Covid, que às vezes você toma e é infectado? Que difere de uma para outra? A resposta a essa pergunta ela vai direto em outra disciplina da biologia, digamos assim, que é a imunologia. Que o nosso sistema imunológico ele é bastante complexo em si. E a maneira como um imunizante estimula o nosso corpo difere de vacina para vacina. Uma coisa que a gente sabe é que a forma de evolução do patógeno conta. E aqui eu trago o exemplo, mais uma vez, o vírus da Covid. Ele acumula cerca de 2 a 3 mutações ao mês. Isso é muito rápido. É diferente do vírus da herpes, que acumula uma mutação a cada 10 anos. Então, um vírus que muda muito, ele tem mais capacidade de desviar do nosso sistema imunológico. É como se ele sofresse microplásticas faciais, digamos assim, que dificultasse o reconhecimento, né? E essa é uma das explicações do porquê a gente precisa de vacinas da gripe anualmente, porque o vírus ele muda de maneira muito drástica, porque o vírus da gripe tem essa característica de se mesclar com vírus suíno, aviário ou outros vírus influenza humano, e aí ele muda muito. E aí quando ele chega numa pessoa que já foi vacinada no ano passado, ele já é diferente demais, a ponto do nosso sistema imunológico já não estar tão preparado assim para identificar aquele novo invasor. Com o vírus da Covid, é também assim, que o vírus ele muda de maneira muito rápida e acaba conseguindo adquirir características que dificultam o reconhecimento dele, por isso que é muito comum infecções de escape vacinal. A pessoa está vacinada, mas o vírus tem uma característica genética que permite a ele desviar um pouquinho desse sistema de defesa, infectar a pessoa levemente e a pessoa transmite o vírus à frente. Então, já existem outras doenças onde o patógeno ele muda a taxas muito mais lentas. Então, quando surge uma
uma oportunidade desse vírus infectar a pessoa novamente, ele não está tão diferente assim. O nosso corpo, por alguma razão que eu sinceramente não sei explicar, ele pode ainda reter aquelas defesas em alto nível por muitos anos, né? Existem vacinas que a gente toma alguns reforços na nossa infância e depois nunca mais a gente precisa tomar porque por alguma razão o sistema imunológico montou uma resposta de forma a se tornar preparado a identificar esse vírus e também montou um sistema de memória. Caso o vírus entre de novo no corpo da pessoa, já existe ali uma espécie de um sistema de backup que é ativado e monta aquela defesa novamente e aí, dessa forma, consegue evitar infecções sérias. O ponto é, existe muito que a gente deve aprender ainda sobre como o sistema imunológico funciona frente a uma vacina. O fato é, quando as vacinas da Covid chegaram, a gente achou que, bom, agora o vírus já não vai ter mais nenhuma chance. Aí chega o vírus e sai driblando a gente e mostrando que, olha, não é bem assim, porém as vacinas sim, elas chegaram para mudar o cenário, né? Elas chegaram e o número de óbitos vem caindo, que já é um grande prêmio. O que a gente ainda não alcançou é esse nível de imunidade que de fato impacte de maneira bastante forte a transmissão do vírus. Eu imagino que ao longo desse ano, quem sabe o próximo ano, a gente possa ter acesso, né, a novas formulações da vacina que de fato sejam elementos que venham a mudar ainda mais esse cenário a desfavor do vírus. Fica difícil imaginar que a gente chegue ao ponto de barrar infecções se ele muta tanto, né? Mas se não faz tanto mal, não causa tantos óbitos, pelo menos a gente pode voltar a se preocupar com coisas que são muito piores, né? Porque, assim, o sistema de saúde parou para resolver Covid, né? Assim, então, quem tinha, sei lá, cirurgia, químio, coisa de mais séria, mais urgente, acabou ficando para trás, de uma certa forma, né? O grande ponto, assim, o que fez a gente ter que ficar em isolamento físico, por exemplo, por diversos meses, foi justamente o fato do vírus, naquela época, ser capaz de gerar impactos muito grandes a ponto dos hospitais não conseguirem dar conta, né? Daquela demanda extremamente alta. As vacinas chegaram e essa demanda nunca foi tão alta daquele jeito mais. Então, assim, aquele cenário de abril de 2021, maio de 2021, que eu acho que está na memória de todo mundo, né? Onde num só dia o Brasil registrou mais de 2 mil mortes, né? Aquele cenário eu não consigo imaginar acontecendo novamente. Não com esse vírus e não frente às doses de reforço que a gente tem disponível, né? Hoje em dia. Mas um outro vírus pode eventualmente, sim, levar a gente, né, a viver cenários parecidos. Como eu citei, nos últimos 15 anos, a gente viveu pelo menos três pandemias diferentes, né, com escalas e alcances diferentes, porém pandemias que afetaram diferentes países, né? Então a gente tem que ter bastante investimento hoje em dia em vigilância mesmo, né? Porque o quanto antes se detecta, mais rápido a gente pode montar respostas contra aquilo, seja respostas do ponto de vista de vacinas, que hoje existem esforços muito grandes sendo feitos para que imunizantes sejam desenvolvidos com base nesses vírus que a gente sabe que estão por aí, nunca causaram grandes surtos, mas a gente nunca sabe o dia de amanhã. E se eles eventualmente começarem? Porque o vírus da Zika não surgiu ali em 2014, 15. Ele está aí, como eu já falei, bem antes da década de 50. A década de 50 é quando a gente soube que ele existe. Mas ele existe há milhares de anos. O ponto é, a gente só foi saber que ele existe na década de 50 e a gente só foi, de fato, encará-lo como uma ameaça real quando esse vírus chegou em um país tão grande quanto o Brasil e começou a gerar casos de microcefalia em bebês. Aí aquele alarme foi soado de maneira bastante relevante. Então, a gente tem que ficar atento, né?
caso surja um novo vírus, a gente não pode ser pego com as calças na mão novamente e observar situações de países como os Estados Unidos, o Reino Unido, sendo pego meio que de surpresa, assim, sem saber o que fazer e agora, como a gente reage. Então, a gente tem que estar mais preparado. E hoje em dia, a palavra, digamos, o termo da vez é preparo a pandemias. A gente nunca ouviu falar tanto nisso quanto nesses últimos anos. Anderson, contamos com você, cara. Vamos lá, eu tô aí para tentar ajudar de alguma maneira. De fato, eu sinto que ao longo desses próximos anos, mais e mais investimentos serão feitos no sentido de formar profissionais que tenham habilidades diversas, porém relacionadas a essa questão de preparo e combate a pandemias, porque essa pandemia ela veio justamente para mostrar, né, os impactos enormes que um ser microscópico, né, uma partícula viral pode eventualmente gerar, não em um país, mas em centenas de países, né? Então isso mostrou o quanto prevenir literalmente é melhor do que remediar. É um pouco, né, um chavão, mas assim, a pandemia mostrou que foi bem assim, né? A gente não se preveniu de maneira adequada e a gente teve que remediar depois. Literalmente, né? Remediar. Clichê não é por acaso, porque realmente é melhor prevenir do que remediar. Acontece. Anderson, cara, obrigado aí pelo papo. Eu que agradeço. Por ensinar a gente um pouco mais sobre essas criaturas divinas que não são seres vivos. E até uma próxima, cara. Até uma próxima. Foi um grande prazer conversar contigo.